Vida Longa CBN. O corpo humano ele pode ser dividido basicamente em duas partes, massa gorda e massa magra. A massa gorda, ela corresponde a toda aquela gordura que nós temos no corpo, enquanto que a massa magra, ela é composta por tecidos, por órgãos e por músculos. E esses últimos são chamados de massa muscular. Quando o corpo conta com uma boa porcentagem de massa muscular, aí a gente diz que o indivíduo, ele criou uma espécie de reserva para a vida. Mas que reserva é essa? Como é que a gente começa a fomentar esta reserva? A partir de que idade? E como que a gente leva isso para a vida toda? Esse é o Vida Longa deste sábado e a minha convidada é a doutora Tamires Favato. Ela é nutricionista e conversa conosco a partir de agora. Bom dia, Tamires. Bom dia, Fernanda. Muito obrigada pela sua participação no nosso Vida Longa. Nos sábados aqui a gente fala de saúde, de bem-estar e como é que a gente pode viver mais e melhor, Tamires. E para que a gente possa viver mais e melhor, a gente tem que ter essa chamada reserva muscular? Sim, Fernanda, ao longo dos anos, né, a gente vai perdendo a nossa massa magra, né? A partir dos 30 anos, a tendência é a redução a cada ano um pouquinho dessa massa magra. E uma perda excessiva dessa massa magra a gente chama de sarcopenia, né? Uma perda excessiva de músculos. O músculo ele é muito importante para a gente se locomover, ter força, longevidade, ajuda na nossa saúde mental, né, cerebral, ter energia. Então, se eu consigo criar como se fosse uma poupança, né, eu consigo ao longo da minha vida criar essa reserva, eu consigo ter mais longevidade, eu consigo viver melhor, eu consigo ter mais funções, eu consigo carregar uma compra, né, quando eu estiver ali velhinha, ter força e uma locomoção muito melhor. E até se sustentar, né? Se sustentar, exatamente. A nossa massa muscular é responsável também por sustentação, equilíbrio, né? Então, eu consigo chegar na minha velhice tendo mais equilíbrio também com o meu corpo. E a partir de que momento a gente precisa de pensar nisso? A partir dos 30 anos, Fernanda, é muito importante a gente começar a criar essa reserva para que, de forma, né, natural da vida, que a gente já vai perdendo de forma natural essa massa, eu tenho como se fosse uma poupança, né? A partir dos 30 anos eu já começo a perder, então eu preciso de fazer tudo aquilo com que eu tenho uma reserva maior para que lá na frente eu possa utilizar essa reserva e não tenha uma perda excessiva. E como é que a gente faz essa conta, Tamires? Existe uma conta, por exemplo, de que eu identifico que eu tenho massa muscular ou que eu estou perdendo massa muscular? Sim, através de um exame, né, de bioimpedância, densitometria, né, através de uma avaliação física, a gente consegue determinar, né, quanto de água eu tenho no meu corpo, qual é o percentual de água que eu tenho, quanto de massa magra eu tenho, qual é o percentual do meu tecido gorduroso, e aí a partir daí a gente consegue ter uma dieta adequada, né, fazer adequações para que você sempre aumente essa massa magra e tenha um tecido gorduroso em menor proporção. Uhum. Essa massa magra, ela é osso e músculo? A massa magra, a gente fala que é todo aquele tecido que não compõe gordura. Então, ligamentos, ossos, nossos órgãos, o líquido e até o músculo, né? Porque músculo é diferente de massa magra. O músculo, ele é um componente da massa magra. E qual a relação disso com a obesidade? Quanto maior tecido gorduroso, né, que é a obesidade, né, que a gente pode chamar dessa forma, menos tecido magro eu vou ter. Entendi. Então, eu vou ter uma reserva menor de energia, né? Porque o músculo também, ele gera energia. Então, quanto maior a proporção de massa magra eu tenho, mais energia eu gasto. Menor relação com ganho de peso. É porque eu fico imaginando que as pessoas podem estar nos ouvindo e falando assim, mas gente, biopendância a gente só faz quando a gente está gordo, não? Quando a gente vai lá no endócrino, no nutricionista, no nutrólogo para se pesar e ele fala, nossa, você tem que aumentar a sua massa magra, né? Não, é importante, qualquer pessoa
fazer um acompanhamento nutricional, fazer uma avaliação física para ela poder saber como que está o percentual, né, de massa magra, como é que está o percentual de gordura e traçar, né, um tratamento, ter um acompanhamento para ao longo da vida ter uma conquista dessa massa muscular. E lembrando que a mulher ela já tem uma dificuldade maior, né, de ganhar massa muscular devido aos hormônios, né, tem a influência hormonal. Então, a mulher em específico também, ela precisa ter um acompanhamento para que ela consiga ajustar as questões hormonais e favorecer esse ganho de massa muscular. Fala um pouquinho mais sobre essa questão hormonal. É a menopausa ou não? A menopausa tem uma grande influência, né? Ela tem uma queda da testosterona, que é um hormônio importante também para a produção, né, de músculos. Então, nesse período, a gente precisa de ter uma atenção. E uma questão também que a gente não pode deixar de falar é que a dieta é muito importante, né? É importante ter um equilíbrio, né, no consumo de proteínas. Muitas pessoas têm dificuldade de consumir proteína. E quando eu tenho uma deficiência no consumo de proteína, eu também vou ter uma dificuldade de fazer a reparação muscular, que faz parte do crescimento, né, do músculo. Então, para você ganhar massa magra, tem que ter uma dieta com proteínas. Tem que ter uma dieta com proteínas, equilibrada em energia, com vitaminas e minerais, que também é importante para o crescimento desse músculo. É muito importante uma boa hidratação. 70% do nosso músculo é composto por água. Então, se eu tenho uma baixa hidratação, eu também vou comprometer o crescimento muscular. E é importante também o descanso, né, Fernanda? Muitas pessoas não dormem bem, não têm um bom descanso. E o sono é muito importante para o crescimento muscular. Olha, me explica mais sobre isso também. O crescimento muscular, ele não está ligado à infância e parte da adolescência? Também está associado, mas quando eu tenho um sono não reparador, eu não vou produzir de forma adequada os meus níveis hormonais. Isso pode influenciar também no crescimento muscular. Isso, mas então, é ao longo na infância é muito importante. Ok. Ao longo da vida também. Isso. Eu não sei se você já reparou, Tamires, mas eu já li em vários lugares, não sei se isso é mito ou verdade, de que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai encolhendo? De fato, a gente usa a palavra até envergar, né? Conforme a gente vai envelhecendo, nós vamos envergando. Então, ter uma qualidade muscular também vai ajudar a reduzir esse encolhimento, né? A gente vai ter um tônus mais desenvolvido. Isso também pode influenciar a postura, né? E envergar menos. Entendi. Então, a gente não encolhe, a gente só enverga. Enverga, exatamente. É a hora que a gente tem que prestar atenção, né? Quando a gente está começando a ficar mais curvadinho. E a gente se curva por quê, Tamires? Porque a gente começa a sentir dores nas articulações? Há uma perda, né, do tônus muscular e a relação também de perda de massa óssea. Lembrando que o tecido ósseo está associado à nossa massa magra. Então, com a perda da massa óssea, pode favorecer também a essa perda, né, de medidas, a esse encolhimento que a gente está falando em questão. Entendido. Agora, para ganhar massa muscular, eu tenho que fazer musculação? É importante o estímulo, né, do exercício de força. Então, a musculação, um crossfit, um exercício funcional, eu preciso de dar um estímulo ao músculo. E esse estímulo é um exercício resistido, é um exercício de força. É muito importante. Então, não posso ter apenas o aeróbico, eu tenho que ter força. Não posso fazer apenas o aeróbico. Eu preciso dar um estímulo também de força. E isso para qualquer etapa da vida? Para qualquer etapa da vida. E para aquelas pessoas que já têm um pouco mais de idade e estão acamadas, como é que ela ganha massa muscular? Essa população, a gente vai precisar trabalhar mais com a dieta, né? Uma vez que os seus estímulos serão mais limitados. Então, uma dieta mais hiperproteica vai ajudar com a redução da perda de massa muscular, porque a redução vai acontecer, né? Só que a gente consegue minimizar a forma com que esse indivíduo vai perder. Porque e muitas das vezes a gente vê que o idoso, né, quando ele está acamado, ele emagrece muito, né?
Sim, alimentação, falta de estímulos. Ao longo da vida, a gente pode observar que o idoso, ele diminui também a ingestão de proteína. Ele perde aquela vontade de comer carnes, ovos. A alimentação, ela fica mais pobre, né? E isso também contribui com a perda de massa muscular. Entendido. Por isso que um acompanhamento nutricional vai fazer total diferença na vida e na qualidade de vida desse idoso, porque a gente consegue ajustar através de suplementos alimentares. Hoje a indústria, né, nos fornece esses tipos de suplemento que podem contribuir com a adequação da alimentação desse indivíduo. Entendido. E saindo aqui do extremo, né, do idoso que está acamado, para aquele que é super atleta, aquele praticamente não tem nem gordura corporal, né? Sim, é uma composição corporal com menor percentual de gordura, né? E com mais massa magra, né? E mais músculos. Agora, a gente precisa de ter gordura no corpo por alguma coisa? Sim, a gordura ela tem uma função importante, né? Ela não pode estar em excesso, né? Mas ela nos protege, né? De choques mecânicos, né? Ela é importante também para a produção hormonal. A gordura ela tem os seus benefícios também e suas funções no nosso corpo. O que a gente não pode ter é em excesso, porque o excesso ele pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, né? Doenças crônicas e a obesidade, né? Entendido. 5 coisas, Tamires, para a gente finalizar essa nossa conversa no Vida Longa CBN deste sábado, que não podem faltar ao longo da vida para que a gente tenha essa reserva. Se você pudesse colocar aí, olha, o que eu vou fazer para mim? Bom, o que eu vou fazer para mim, né? É criar essa reserva de massa magra, então ter uma boa qualidade de sono, investir em bons alimentos, qualidade, né? Ter um equilíbrio nutricional, uma dieta favorável, acompanhar toda a minha composição corporal, né? É importante fazer uma avaliação física para a gente entender como que o nosso corpo está e prepará-lo para a velhice. Não deixar de praticar atividade física. O sedentarismo hoje é um dos fatores que levam a uma perda excessiva da massa muscular, como a gente comentou no início, que é a sarcopenia, e ter um sono de qualidade. O que você incluiria na sua dieta e o que você jamais colocaria nela? Incluiria mais vegetais, mais legumes e não descartaria de forma alguma uma boa ingestão de proteínas. E aquilo que eu não incluiria seria o açúcar. Eu acho que o açúcar hoje é um dos grandes vilões para a ausência de saúde, né? Para o aumento da obesidade, diabetes e das doenças crônicas. Uhum. E para diferentes planos alimentares, quando a gente fala de proteína, onde ele encontra essa proteína? Nós vamos encontrar, né, mais de origem animal, né, os alimentos de origem animal, então as carnes em geral, os ovos, os lácteos, e nos vegetais a gente também encontra proteína, né, nos grãos integrais, grão de bico, lentilha, ervilha, o feijão, a gente encontra também proteína. Qual é a dose diária da proteína? Vai variar conforme a idade, né? Varia também conforme o sexo e a faixa etária. Oh, perdão, a faixa etária eu já falei. Conforme a idade e o sexo, a gente vai ter uma necessidade de proteína diferente. A gente pode calcular de acordo com o nosso peso, né? A recomendação é de 1 a 2 gramas por quilo de peso. Então, eu multiplico o meu peso entre essa faixa e eu vou ter uma necessidade de proteína diária. Entendido. Sim, numa conta bem básica, é um bife no almoço, outro no jantar? Não. Não? Não, é importante pelo menos 3 a 4 refeições com fonte de proteína. Então, por exemplo, um café da manhã, tendo ovos ou queijo, ou um lácteo, né? Ou Um iogurte. leite, ou um iogurte. No almoço e no jantar, pelo menos um bife, uma porção de carne, né? Entendido. Então tá. Tamires, adorei nossa conversa, te agradeço pelas dicas. Pra Bom. já, vamos fazer nossa reserva muscular. Com certeza, garantir longevidade. Tudo de bom pra você e um bom final de semana. Obrigada. Tchau, tchau. A Tamires Favato, a nossa convidada de hoje do Vida Longa, é nutricionista. A gente volta no próximo sábado com mais dicas de saúde.